Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Então, tá bom. Nós estamos no meio de uma série nova de mensagens, e essa é a quarta administração, e a série se chama Leis que Revelam Graça. Trata-se de uma série relacionada aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que o Senhor Deus deu a Israel, enquanto Israel estava no deserto, através de Moisés, através das tábuas. Mas por que leis que revelam graça? Porque esse é o papel da lei. Existe muita confusão hoje dentro da igreja, não só da nossa igreja, mas da igreja em geral, sobre o papel da lei, né? A lei tem um papel só, e o papel é diagnosticar você. O papel da lei de Deus, o papel dos mandamentos de Deus é te mostrar, fazer um diagnóstico, um raio-x da sua alma, de quem você é. Isso não é diferente com os 10 mandamentos que Deus deu, né? O propósito da lei, de forma geral, é que nós não cumprimos o seu padrão. O padrão de Deus é: não matarás, não roubarás, não terás outros deuses diante de mim, não criarás para ti ídolos, honrarás pai e mãe, guardarás um dia na semana, e etc, etc. São todas as leis do Antigo Testamento. Esse é o padrão de Deus. Quer ser salvo? Cumpra todas. Mas nós conseguimos cumpri-las? Nenhuma nós conseguimos cumprir. Nenhuma só lei nós temos condições ou capacidade de cumprir. E existe um erro comum dentro da igreja, e desde a época de Jesus, desde a época dos judeus no Antigo Testamento, que é chamado de legalismo, que é tentar obter o céu, obter a salvação, obter o favor de Deus pelo cumprimento de leis. Esse erro acontece até hoje, gente, pessoas que vivem tentando conquistar o céu pela lei. Ora, eu vou morrer um dia, mas eu vou chegar diante de Deus e vou falar: Senhor, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca cobicei nada do meu irmão, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, portanto, eu sou uma pessoa boa e consigo entrar no céu pelos meus méritos. E aí Deus vai responder: meu filho, você não entendeu absolutamente nada. O papel da lei não é que você vai conquistar o céu por cumpri-la, mas o papel da lei é mostrar para você que você não consegue fazer isso. Qual é a postura correta que nós devemos ter diante da lei e diante dos mandamentos que nós estamos estudando, né? A nossa postura, a postura correta do cristão é conhecer o diagnóstico. Puxa vida, eu não consigo cumprir. O Senhor Jesus disse que não se trata de matar no sentido de assassinar uma pessoa, mas se você se irar contra ela, você já é réu desse mandamento, você já é culpado desse mandamento, de ter quebrado essa lei. Mas nós nos iramos todos os dias. Não se trata de adultério, se trata de você olhar com intenção impura e você já quebrou o mandamento: não adulterarás. Então nós não conseguimos cumprir a lei, não há nenhum justo. Ninguém que consiga. A postura correta diante dos mandamentos e diante da lei de Deus é conhecer o diagnóstico, e quando você conhece o diagnóstico, você procura um médico que pode te dar a cura daquela doença. Portanto, leis que revelam graça. Nós temos um conjunto de leis: não terás outros deuses diante de mim, não criarás para ti ídolos, não matarás, não cobiçarás, não adulterarás, etc, etc. Tá, eu não consigo cumprir. Esse é o diagnóstico. Quem conseguiu cumprir? Quem consegue me livrar dessa culpa? A gente vai falar sobre isso no final. Mas é conhecer o diagnóstico e procurar o médico que oferece de graça a cura, para então cumprir a lei. Nós obedecemos porque somos salvos e não para sermos salvos. Isso é extremamente importante que nós entendamos. Você deve obedecer à lei de Deus, não para que você obtenha a sua salvação, mas porque você já a tem, porque você já foi salvo, e em obediência você a cumpre. Como eu disse, nós estamos estudando os 10 mandamentos, e nós precisamos entender o contexto dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram dados, como eu disse, para um pequeno povo que o Senhor Deus escolheu lá na região da Arábia Saudita, na região do Egito, ali na região da Mesopotâmia, que é o nome antigo. Deus escolheu um povo ali chamado de povo de Israel. Só que esse povo, ao passar do tempo, ele ficou preso, cativo, escravo no Egito durante 430 anos. Gente, nós temos no Brasil hoje
nós temos 521 anos de Brasil. O povo de Israel ficou preso no Egito 430 anos. É aproximadamente o tempo que nós temos de existência. O povo de Israel ficou mergulhado na cultura egípcia. A cultura egípcia era uma cultura totalmente contra os padrões do Deus que chamou Israel. Então eles absorveram muita coisa, principalmente adoração a outros deuses, absorveram culto à natureza, culto ao Nilo, cultura totalmente contrária àquilo que Deus tinha para eles. Era necessário que Deus revelasse ao povo a vontade dele para o povo. Portanto, nós conhecemos a história, o povo de Israel era cativo no Egito, e Deus levanta um homem que vai libertar o povo de Israel lá do Egito, enquanto eles eram escravos. E aí acontece as 10 pragas, o faraó endurece o seu coração, Deus também endurece o coração de faraó e impede que o povo de Israel saia. Depois de todo o sofrimento, o faraó permite que o povo saia e depois ele persegue o povo. E aí tem a passagem do Mar Vermelho. Moisés chega com o povo de Israel numa rua sem saída, né, que é a praia ali. Assim que ele chega na praia, ele fala, para onde nós vamos? Deus abre o mar para o povo passar em seco e Faraó vem atrás. Quando Faraó vem, o mar fecha, as carruagens de Faraó morrem e tudo mais, e o povo entra no deserto. Passado algum tempo no deserto, Deus chama Moisés ao topo do monte e entrega para ele os 10 mandamentos que nós estamos estudando nessa série, né? Imagina a seguinte situação, um comparativo entre nós aqui no Brasil e o povo de Israel lá no deserto, né? 500 anos, 430 anos. Imagina que Deus levante alguém hoje para libertar o povo do Brasil e tenha que ensinar o povo brasileiro que carnaval é errado, ou que futebol é errado, algo totalmente entranhado na nossa cultura. É mais ou menos a mesma coisa de que ensinar o povo de Israel de que o Nilo não era um Deus. Era necessário que Deus demonstrasse seu poder, era necessário que Deus demonstrasse os seus mandamentos, Deus desse a lei, Deus desse sinais, fizesse prodígios no meio do povo. Os israelitas estavam mergulhados na cultura egípcia. Nós sabemos disso porque Israel, apesar de muita gente discordar disso, Israel foi alvo das 4 primeiras pragas do Egito. Depois vocês podem conferir em Êxodo um pouco antes do capítulo 20 aí. Era necessário na época e ainda é necessário que a fé do povo seja reformada ou fosse reformada. E engana você se você pensar que essa história se trata de Israel somente. Essa história é sobre nós. Nós estamos profundamente mergulhados em uma cultura egípcia, gente. Estamos profundamente mergulhados em uma cultura com padrões religiosos e com superstições, e nós nem mesmo percebemos isso. É necessário que nós venhamos a entender a vontade de Deus para que nós venhamos a ser libertos disso. Não é somente sobre Israel no Antigo Testamento, é sobre você e sobre mim também. É necessário que haja um resgate, uma redenção na nossa cultura. E eu convido você a fazer uma reflexão sobre si mesmo. Gente, nós já vimos 2 mandamentos. Há 2 domingos, o pastor Mateus pregou sobre não terás outros deuses diante de mim. A proibição é, não adore o Deus errado. Não adore um Deus fabricado. Não adore um Deus que não existe. Esse é o primeiro mandamento. Segundo, não farás ídolos para ti. Não adore a Deus de forma errada. Não crie imagens que representem a Deus que não tem um corpo, que é espírito. Não crie imagens que representem a Deus e se prostre diante delas. Não adore a Deus de forma errada. Hoje nós vamos estudar o 3º mandamento. Eu queria que vocês abrissem comigo em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Êxodo 20, versículo 7. Está projetado aí no telão? A gente está lendo a Nova Versão Internacional, a NVI. Êxodo 27, está escrito assim, ó. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. De novo,
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Perguntinha para vocês, já tomaram o nome de Deus em vão? Sim ou não? Alguém aqui já nunca disse na vida, ai meu Deus do céu? Ah, Jesus, já falaram isso? Então vocês já quebraram esse mandamento. E vocês sabem qual é a sentença para vocês por terem quebrado esse mandamento? É o final aí, ó. O Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarde bem isso. Se você quebrou esse mandamento um dia, você agora não é inocente diante de Deus. Não é. Mas calma. Calma que a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse mandamento. Todos os mandamentos, nos 10 mandamentos aí, eles têm 2 sentidos. Eles têm o sentido explícito, que é negativo, não tomarás o nome do Senhor seu Deus em vão. E tem o sentido implícito, que é, já que eu não posso tomar o nome de Deus em vão, então é necessário que eu tome o nome de Deus de forma digna. 2 sentidos. O sentido negativo, se está escrito, não terás outros deuses diante de mim, significa, esse é o sentido negativo. O sentido positivo é, só tenha eu como seu Deus, que é o que nós devemos de fato cumprir. Nesse mandamento não é diferente, nós não deveremos tomar o nome de Deus em vão. Portanto, nós devemos tomar o nome de Deus, ou usar o nome de Deus de forma digna, de forma justa, de forma com temor, né? Com reverência diante dele. O que está por trás desse mandamento, gente? Qual é o sentido desse mandamento? Será que esse mandamento é só sobre falar o nome de Deus? E a resposta é não. Esse mandamento não se trata somente de falar o nome de Deus, apesar de muita gente achar que só se trata do ai meu Deus do céu, o meu Jesus amado, etc. Esse mandamento tem 2 chaves. A primeira chave é a palavrinha nome, e a segunda chave é a palavrinha tomarás. A palavra nome, gente, o nome é o que te identifica. Nome é o que identifica alguém. As pessoas têm a imagem de vocês pelo nome que vocês têm. Ah, o Mateus Moalen, sei quem que é o Mateus Moalen, pastor da Igreja do Redentor. Ah, fulano de tal, sei quem é fulano de tal. As pessoas têm a sua reputação atrelada ao seu nome. Guardem bem isso é importante. Não sei se vocês vão lembrar, mas no passado, hoje ainda é assim, mas de forma mais fraca, mas no passado, se você não tivesse o nome limpo na praça, você não podia comprar ou vender alguma coisa. Vocês lembram dessa época? Não podia comprar, não podia abrir um crediário, porque o seu nome era sujo. Hoje ainda existe a questão do nome sujo, SPC e tal, mas é mais flexível. Mas a sua reputação, a sua índole estava atrelada ao seu nome. Guardem essa informação no coraçãozinho de vocês por enquanto. No passado, quando Deus chamou o cabeça da nação de Israel, né, o senhor Abraão, lá atrás, no começo do livro de Gênesis, Deus chamou o homem, que é Abraão, né, lá de Ur dos Caldeus. E passada a história, Deus mudou o nome de Abraão. Abraão chamava no início, no original, de Abrão, com um A só, e depois Deus muda o nome de Abrão para Abraão. No hebraico original, gente, no hebraico, houve uma junção de nomes aí. Abrão, ele recebe uma partícula do nome de Deus e se torna em Abraão. Por quê? Porque em Abraão Deus seria reconhecido. Deus seria reconhecido, Deus seria revelado para o povo em Abraão. Abraão e seus descendentes mostrariam como Deus é através dos seus atos ou das suas obras. Isso não é diferente de hoje. Vocês e eu somos embaixadores de Cristo. Isso significa que Cristo é conhecido através de nós. Segundo aos Coríntios 5:20, não precisa abrir, está escrito assim, ó. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Prestem atenção, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Você carrega em si, se você crê em Cristo, você carrega o nome de Cristo em si. Por essa razão, Efésios 3,14 diz, por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Estão percebendo qual é o sentido da palavra nome? É a designação sua e minha.
Mas quando se refere ao nome de Deus, ao nome de Cristo, trata de nós levarmos o nome de Deus pelo que nós somos e pelo que nós fazemos. O nome de Cristo, o nome de Deus, está em você quando você é salvo. Quando os cristãos lá no livro de Atos chegaram na cidade chamada Antioquia, foi a primeira vez que eles foram chamados de cristãos. E por que chamados de cristãos? Porque eles se comportavam como pequenos cristos. O nome de Cristo estava neles. O nome de Cristo estava neles. E isso nos dá a definição do que significa tomar o nome de Deus. A palavrinha tomar não é simplesmente dizer o nome de Deus em vão. Inclui, mas não é só isso. Tomar tem um sentido mais profundo de carregar. Não carregue o nome de Deus em vão. Não traga o nome de Deus em vão. Não erga como uma bandeira o nome de Deus em vão. Não sustente o nome de Deus em vão. E aí a gente entra em piores lençóis. Porque se a gente já dizia o nome de Deus em vão, imagina se a gente levar o mandamento ao pé da letra, que nós não devemos carregar o nome de Deus em vão. Esse mandamento poderia ser traduzido como: não diga que você pertence a Deus se suas ações o desonram dia após dia. Não diga que você pertence a Deus, meu irmão, minha irmã, se o que você faz, o que você fala, o que você pensa, não honra a Deus, não dignifica o nome de Deus. Cristo não poderia fazer o que você faz. Não tome o nome de Deus em vão, não coloque nas suas costas ou dentro da sua boca o fato de você ser cristão, mas na verdade você não agir como um cristão. Isso inclui também pronunciar o nome de Deus em vão. Uma ilustraçãozinha para vocês. Os judeus, eles levavam esse mandamento tão a sério, que quando os escribas iam copiar a Bíblia, né, no Antigo Testamento aí, se você olhar aí no capítulo 20 de Êxodo, olha o versículo 2, eu sou o Senhor. Essa palavrinha Senhor, provavelmente na sua Bíblia, está com todas as letras maiúsculas, sim ou não? Todas as letras maiúsculas. Essa palavra no original não é Senhor, é o nome de Deus, é o nome de Deus. Quando os judeus, os escribas, né, os copistas do Antigo Testamento iam copiar os livros, o que eles faziam? Quando chegava no nome de Deus, eles tinham uma caneta, entre aspas, tá, gente? Não tinha caneta na época, mas eles tinham uma caneta própria de ouro. Eles paravam de escrever o texto, se curvavam, faziam uma oração, pegava a caneta especial, que era só para escrever o nome de Deus, escrevia, terminava de escrever, parava de novo, orava e continuava a escrever o texto de novo. Isso era a reverência que eles tinham com o nome de Deus. O nome de Deus na nossa boca é dito de qualquer maneira, não é verdade? O nome de Deus se tornou em uma interjeição. Ele foi reduzido de Deus Todo-Poderoso, aquele que tem um nome impronunciável, para uma interjeição no português. Como nós quebramos esse mandamento, gente? Eu consigo pensar aqui em 4 maneiras diferentes. Tem muitas outras maneiras, mas eu consigo pensar em 4 e eu queria conversar com vocês sobre elas. A primeira é quando falamos realmente de Deus sem reverência. Jesus disse o seguinte, e isso é um dos melhores, dos maiores termômetros que a Bíblia nos traz sobre o nosso coração. Vocês sabem, quer ver? Ó? A boca fala do que? De novo, a boca fala do que? O coração está cheio. Se nós falamos de forma banalizada o nome de Deus e transformamos o nome de Deus em uma interjeição, em uma exclamação, isso significa que no nosso coração Deus também é banalizado. Simples assim. Gente, aqui está falando com vocês uma pessoa que quebra esse mandamento todos os dias. Ninguém está isento de quebrá-lo, tá? Como eu disse no início, todos nós somos réus desse mandamento. A boca fala do que está cheio o coração, portanto, se a nossa boca trata Deus de qualquer maneira, isso significa que Deus é qualquer um dentro de nós. Então essa é a primeira forma como nós quebramos esse mandamento, não tomarás o nome do Senhor seu Deus em vão.
No livro de Mateus, o primeiro evangelho, ele foi escrito com direcionamento para os judeus. Se vocês prestarem atenção, pouquíssimas vezes o nome de Deus, a palavra Deus, é trazida nesse evangelho, porque os judeus realmente levavam muito a sério esse mandamento. Mateus ele não usa as palavras reino de Deus muitas vezes, ele transforma em reino dos céus, para isentar o povo de falar o nome de Deus por reverência a quem Deus é, quem Deus era também. Cuidado com as interjeições, a forma como você trata o nome de Deus, a forma como você trata a Deus pela sua boca, pelas suas palavras. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira, talvez é uma maneira um pouco mais profunda. Trata-se de nós quebrarmos esse mandamento quando nós professamos uma fé que não praticamos. Quando nós professamos uma fé em que nós não vivemos. Cuidado com isso, meus irmãos. Cuidado com isso. Esse pecado é gravíssimo. Guardem bem isso, todas as suas ações, todas elas refletem a sua crença mais profunda. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que tem muito orgulho, ela invariavelmente vai sempre querer se colocar numa posição melhor do que os outros, porque a fé primordial dela é si mesmo, é o seu próprio ego. Cuidado com o fato de vocês se dizerem cristãos, vocês professarem o nome de Cristo, mas vocês não viverem de acordo com esse nome. Por quê? Porque vocês estão associando uma pessoa santa, pura, a um pecado. Vocês estão dizendo, o que eu faço, o que eu ajo, o que eu penso, o que eu falo, é o que Deus faz. Se vocês se chamam pelo nome de Cristo, ou seja, se vocês são cristãos, vocês têm que agir conforme Cristo agiu. Isso é Bíblia, gente, isso é Novo Testamento. Nós devemos andar como ele andou, isso é um versículo do Novo Testamento. Cuidado quando vocês se dizem cristãos, mas não agem de acordo com o que Cristo agiria, é uma associação direta de Deus com o pecado. Cuidado com aquela questão, honrar com os lábios, mas não com o coração. Guardem bem essa frase, ó. Dizer-se cristão não te torna um cristão, não te torna um cristão. Judas provavelmente disse que era um cristão sua vida inteira. Dizer-se cristão não te torna um cristão, mas faz com que os outros associem Cristo às suas práticas. Cuidado com isso, cuidado, gente. Se tinha um grupo de pessoas no Novo Testamento, na época de Jesus, com que Jesus mais se irava, era um grupo de pessoas, não era com as prostitutas, não era com os ladrões, não era com os roubadores, não era com os mentirosos, era com os hipócritas. Várias vezes no Novo Testamento nós vemos Jesus pegando pesado com os hipócritas. Por quê? A palavrinha hipócrita no grego pode ser traduzida como atores. E não é exatamente isso que uma pessoa que professa Cristo, mas não vive Cristo é. Ele é um ator, ele está cumprindo um personagem. Ele está falando que ele pertence a alguém que de fato ele não pertence. Os atores hipócritas, são sempre associados à religiosidade. Jesus disse assim em Mateus 15, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu espero, gente, do fundo do coração, que Jesus não esteja falando de nós. Que Jesus não esteja falando de você e nem de mim. Ou atrelar o nome de Deus a atos imorais. Eu me lembro, uma época no passado, quando estava tendo aqueles escândalos de corrupção no governo e tudo mais, que apareceu uma imagem, eu não me lembro qual era o nome do político, mas apareceu uma imagem, eles estavam desviando dinheiro, e quando eles desviavam dinheiro, uma das câmeras mostrou alguns pastores orando pelo dinheiro roubado e agradecendo por ele. Isso realmente aconteceu. Alguns eles eram deputados, eram pastores e eram deputados ao mesmo tempo, eram políticos que estavam desviando dinheiro e agradecendo a providência de Deus por aquele dinheiro. Eu estava conversando com o pastor Mateus, acho que foi ano passado que você me contou isso,
que eles estavam fazendo campanhas de evangelismo, e uma determinada pessoa pediu para ele orar pela prosperidade da Boca de Fumo, no Rio de Janeiro. É claro que eles não oraram, porque isso não tem nem cabimento, mas associação de Deus a coisas imorais. Gente, vocês pensam que é só essas coisas muito cabeludas que acontecem, mas quando você lê a Bíblia de um lado e lê o horóscopo do outro, é a mesma coisa. Você está associando o nome de Deus a coisas imorais. Quando você professa o nome de Cristo e não age de acordo com esse nome, em reverência a esse nome, dignificando o nome de Jesus, você é a mesma coisa do político que está orando pelo dinheiro roubado. A mesma coisa. Uma terceira maneira da qual nós quebramos esse mandamento, quando nós oramos sem crer que Deus pode fazer aquilo que nós oramos. Por quê? Porque quando nós oramos da boca para fora, de qualquer maneira, nós entendemos que Deus é incapaz, inexistente, ou Ele é apenas o nosso mordomo. Nós removemos um atributo essencial da pessoa de Deus, que é o fato dele ser Senhor. Se você ora sem crer que Deus pode fazer, você simplesmente está cumprindo um ritual vazio, uma obra morta. Em quarto lugar, nós quebramos esse mandamento quando nós somos supersticiosos, quando nós associamos a mudança da realidade ao nosso redor a alguns objetos ou algumas ações que nós praticamos. Nós estávamos falando sobre isso no GPR, quarta-feira, sobre a associação de objetos a coisas malignas e a coisas sagradas. Nós estamos colocando poderes em objetos que eles não têm. Que se eles tivessem, Deus não seria Deus. Se os objetos regessem a realidade ao redor, não faz sentido Cristo ter vindo morrer por nós, porque era só a gente usar esses objetos mágicos. Nós desonramos ou tomamos o nome de Deus em vão quando nós atribuímos poder às coisas criadas. Gente, estão vendo quantas maneiras diferentes nós quebramos dia após dia esse mandamento? Quais são as consequências por quebrar um mandamento? O terceiro mandamento. A consequência está aí no versículo, é uma consequência direta. Não tomarás o nome do Senhor seu Deus em vão. Ponto. Por quê? Porque o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Se você já quebrou esse mandamento, sua sentença está dada. Você é culpado assim como eu. Você é culpado assim como eu. Deus, como juiz, já deu a sentença. Se você quebrou esse mandamento, um dia na sua vida que seja, você já é culpado. Todos os que usam o nome de Deus em vão já são culpados. Thomas Watson tem uma frase que diz assim, se Deus justifica alguém, quem pode condená-lo? Isso ele extraiu da carta aos Romanos. Se Deus justifica alguém, declara que alguém é santo e justo e salvo, quem pode condenar essa pessoa? Mas transforma de outra maneira. Vou ler a frase completa. Se Deus justifica alguém, quem pode condená-lo? Se Deus condena alguém, quem pode justificá-lo? Se Deus condena uma pessoa, quem pode salvar ela? Quem vai ir contra Deus? Ninguém. Duas ilustrações aqui de pessoas, isso foi extraído lá do passado na igreja, no começo da igreja, que usaram o nome de Deus em vão e a sentença desse versículo caiu imediatamente sobre ele. O primeiro foi um bispo ariano chamado Olimpo. Ele zombou mesmo com a boca e blasfemou da Trindade. Num concílio que estava tendo, ele zombou da Trindade, blasfemou dela. E parece drástico, mas imediatamente caiu 3 raios em cima dele. E ele foi queimado vivo. Por quê? Porque ele estava zombando do nome de Deus. Gente, isso pode não acontecer agora, mas a sentença não significa que ela vai ser dada agora. Ela pode acontecer depois e vai acontecer depois. E agora? Todos nós somos culpados. E agora? E agora vem a boa notícia para você e para mim. Só existiu um homem, gente. Um homem que não tomou o nome de Deus em vão.
E esse homem é Jesus Cristo. O resplendor da glória de Deus, ele nos mostra, é a imagem de Deus para nós. Só um homem não tomou o nome de Deus em vão. Ele honrou e demonstrou quem Deus é de forma perfeita. Ele cumpriu perfeitamente a vontade de Deus. Ele não tomou o nome de Deus em vão. Jesus é o único remédio possível para você. Único, não tem outra maneira. Não tem outra maneira, porque o crime já foi praticado. Você precisa pagar por esse crime, ou alguém precisa pagar por esse crime no seu lugar. E Cristo oferece o pagamento de graça para você. Jesus é o único remédio possível, porque ele foi tido como culpado para que você fosse tido como inocente. Ele não era culpado, ele não tinha culpa em si mesmo, mas ele decidiu pegar sua culpa para que você fosse livre dela. A cruz é a prova de que Deus não tomou por inocente quem tomou o seu nome em vão. Relembre na sua mente, na sua cabeça aí, a figura de Cristo na cruz. Aquela figura de Cristo na cruz é a prova viva de que Deus não tomou por inocente quem pegou o seu nome em vão, quem quebrou os mandamentos de Deus. Aquele homem morto na cruz mostra que Deus realmente se ira na quebra de mandamentos. Mas o túmulo vazio depois mostra que Deus de fato aceitou o sacrifício e que você não é mais culpado se você crê. Você não é mais culpado pela quebra desse mandamento se você crê em Cristo Jesus. A sentença que Deus deu está paga, está apagada, não tem outra maneira. Cristo te substitui no pagamento dessa sentença. A sentença que iria cair sobre você, cai sobre ele. Essa doutrina tem um nome, né? A doutrina da substituição. Há uma substituição no pagamento do pecado. Cristo paga pelo pecado que você cometeu. Entendem por que a nossa série aqui na igreja chama Leis que Revelam Graça? Porque foi de graça. Você não fez nada para que Cristo pagasse pelos seus pecados. Mas isso só é eficaz na sua vida, meu irmão ou minha irmã, se você de fato se arrepende e crê. Se você conhece o diagnóstico que a lei traz. Puxa vida, eu não consigo, eu quebrei esse mandamento de novo, eu quebrei de novo, a minha sentença está dada. Mas eu creio naquele que pagou ela por mim. Eu convido você no seu coração a crer de forma genuína e profunda que Cristo pagou os seus pecados. Humilhe-se diante de Deus, meu irmão, minha irmã. Conscientize-se do seu pecado, se arrependa dele e creia que Cristo pagou por ele. Algumas aplicações aqui para a gente encerrar. Não tente obter a sua salvação cumprindo esse mandamento. Antes, saiba que você já o quebrou. Você quebra ele constantemente. Recorra a quem tomou o seu lugar ao receber a sentença de Deus. E depois de entender que Cristo pagou pelos seus pecados, cumpra esse mandamento como nova forma de vida. Você não está isento de cumprir os mandamentos depois de ser salvo. Você precisa cumpri-los como forma de nova vida, de obediência àquele que te salvou. É demonstração de que você de fato é salvo. Para finalizar, meu irmão, cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado com a forma como você fala de Deus. Cuidado com as interjeições que você usa. Cuidado com a forma como você se refere a Deus, não só nas suas palavras, mas nas suas ações. Não diga, meu irmão ou minha irmã, que você é crente, que você é cristão, que você se chama por Cristo, se você não se importa em cumprir os mandamentos. Diga que você não é crente. Diga que você não é crente, mas não associe o nome de Cristo a atitudes imorais. E para finalizar, reconheça a grande graça que esse mandamento te traz pela obra de Jesus. Se você de fato crê, você está isento de cumprir a sentença de culpado. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor está conosco, Pai. E o Senhor decidiu por conta própria, por vontade própria, vir em nosso favor.
Pai, se o Senhor tivesse nos condenado, Senhor, quem poderia nos salvar, Pai? Perdoa as nossas falhas diante de Ti, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós cremos que somos pecadores, Pai, nós cremos que somos falhos e errados diante de Ti, Senhor. Antes, lembra-te do sacrifício de Jesus em nossas vidas, nós cremos em Ti, nós cremos mesmo em Ti, Senhor. Ajuda-nos a cumprir os Seus mandamentos, ajuda-nos a Te obedecer. Que tudo que nós venhamos a fazer, que nós venhamos a fazer para a Sua glória, que nós venhamos a Te tratar com temor, Senhor, Te chamar com temor. Livra-nos, Pai, de quebrar e continuar quebrando esse mandamento. Obrigado pela Sua vinda, obrigado pela Sua vida, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor não nos deixa órfãos. Em nome de Jesus. Amém.